Olá, graça e paz para você que está ligadinho aí conosco no canal Jovem Remanescentes APR. Um bom dia para todos vocês que estão ligadinho conosco. Nessa manhã nós vamos estudar mais um tema da Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar o milênio, né? Ou os 1000 anos que acontecem, na verdade, depois da volta de Jesus. Então, a gente vai estudar hoje um pouquinho sobre o milênio. Que espaço de tempo é esse? O que acontece durante todo esse tempo? Será que o milênio ele acontece aqui na Terra, né? Algumas pessoas acreditam, ou algumas religiões ensinam, que Jesus vai reinar nessa Terra um reino milenar, né? E esse reino milenar de Jesus vai ser aqui na Terra. Outros também ensinam que o reino milenar de Jesus ele vai ser no céu, a igreja vai passar lá 1000 anos e a terra durante esse período, né, que a igreja está no céu durante 1000 anos, vai estar sendo aí regida ou guiada pelo anticristo, né? As pessoas vão estar aqui sofrendo. Um detalhe, né, na primeira crença, né, que as pessoas não acreditam que o reino milenar de Jesus vai ser aqui nessa terra. As pessoas acreditam que vai ter aí um ano de bonança, depois o anticristo se revela, mas vamos ver se realmente a Bíblia endossa essas coisas ou não, tá bom? Então, antes da gente dar início aqui ao estudo, peço para você que não é inscrito se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar o seu joinha, né? E enviar esse vídeo aí para todas as pessoas. Grande parte de vocês que assistem os vídeos desse canal não é inscrito, então vamos nos inscrever, vamos bater a meta aí de 1000 inscritos, tá bom? Para esse canal aí dar o pontapé inicial e começar aí a enviar vídeos e o YouTube ver que o conteúdo desse canal é conteúdo relevante para as outras pessoas. Então vamos nos inscrever, vamos compartilhar e ativar o sininho. Já fiz essas 3 coisas, então vamos para o nosso estudo desta manhã. Então eu quero começar lendo para você aqui algumas coisas para que você possa entender. Toda história tem o seu desfecho, mas o desfecho da história desse mundo não acontece por ocasião da volta de Jesus. Algumas coisas ainda precisam acontecer para que o pecado tenha um fim de uma vez por toda. A Bíblia nos dá esses detalhes. Vamos conhecer mais sobre esse detalhe agora. Então, esses detalhes. Então, que detalhes são esses? A volta de Jesus não dá encerramento à história de pecado desse mundo, né? Não é o ponto final. Então, a volta de Jesus ela é o pontapé inicial para a finalização da história do pecado que acontece no nosso mundo, a história de sofrimento, mas ela não é o ponto final, né? Ainda há algumas coisas que precisam acontecer e essas coisas que vão acontecer acontecerão nesse período de tempo denominado como milênio ou 1000 anos, como a Bíblia diz. Então, a primeira pergunta do nosso estudo de hoje é a seguinte: o que acontecerá depois da volta de Jesus? E eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir ela em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1 a 3. A palavra de Deus ela diz assim, Apocalipse 20, verso 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. E lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, perceba, em Apocalipse 20, verso 1 a 3, né, aparece ali uma linguagem. Qual é a linguagem que é apresentada ali? Que Satanás será preso. Então, nos indica que ele está o quê? Solto. Ele será preso, nos indica que ele está solto. Essa é uma linguagem simbólica. Satanás não ficará preso com uma corrente, mas ele ficará preso pela circunstância,
por não ter ninguém mais para tentar, pois a terra ela ficará o quê? Inabitável, sozinha, né? A palavra abismo ali se refere à própria terra, né? No princípio criou Deus céus e terra, a terra porém estava sem forma e vazia, e havia treva sobre aonde? Sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então, a terra na Bíblia é chamada de abismo muitas das vezes. O nome abismo se diz, é denominado a própria terra. Então, Satanás ficará preso no abismo. Que abismo é esse? Na terra. Ele e seus anjos, de uma maneira circunstancial. Ele não vai ter mais ninguém para tentar. Ele não vai ter ninguém mais para poder ludibriar com suas tentações. Então a terra para ele será uma prisão. Ele será confinado a esse planeta, não podendo sair dele até se completar o quê? 1000 anos. Mas para a gente entender isso, como ficará a terra durante esse período? Vamos ler agora Jeremias capítulo 4, para você entender que realmente a terra ela vai se tornar um abismo. Jeremias capítulo 4 e o verso 23, a partir do verso 23 ao verso 26. Veja o que a palavra de Deus nos fala sobre a terra durante esse período que Jesus volta. Jeremias 4, verso 23, a partir do verso 23 ao 26, diz assim: Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que estavam todos derribados e estremeciam. Olhei e eis que não havia homens, então não há ser humano vivo nenhum. E toda a ave do céu havia fugido, ou seja, havia sido destruída. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Agora Jeremias 25, abra aí em Jeremias 25 e o verso 33, veja o que a palavra de Deus ainda nos informa. Jeremias 25, verso 33 diz assim, olha: Os que o Senhor entrega à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão planteados e nem recolhidos e nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Então, como a terra vai estar por ocasião da volta de Jesus, a volta de Jesus será um acontecimento tão grande, de proporção cósmicas, que a sua glória irá circundar aqueles que esperaram ele, envolvê-los, mas será um fogo devorador para aqueles que não o aceitaram. Então, por ocasião da volta de Jesus e pelo resplendor do brilho da sua glória, ele vai destruir muitos, porque a glória do Senhor é um fogo devorador para aquele que está em pecado. A glória de Deus vai consumir os pecadores que não se afastaram do pecado. Serão todos mortos, porque eles não aguentarão ver o brilho da volta de Jesus. Aqueles que se prepararam e que tomaram a vida de Cristo para si e santificaram a sua vida, serão salvos por essa glória, por esse brilho, serão circundados por elas. Porém, as outras pessoas que não tiveram o amor da verdade serão destruídas por essa glória. E como Jeremias olhou em visão profética, ele disse, olha, o que o Senhor entrega à morte, né? Aqueles que vão morrer pelo brilho, pelo resplendor da glória de Deus, ficarão sobre toda a terra. Então imagine a terra, por ocasião da volta de Jesus, em Jeremias 4, verso 23 a 26, nos fala que todas as cidades serão derrubadas, os montes estavam estremecendo, não havia aves no céu, não havia luz, ou seja, a terra voltará a ser um abismo uniforme, toda a cidade destruída. Agora
pegue esta visão e junte ela com Jeremias 25, verso 33. Imagine a terra toda destruída, todas as cidades totalmente derrubadas e as pessoas estão espalhadas por toda a terra morta. Então, isso será a prisão de Satanás. Ele não vai ter ninguém para tentar. Ele contemplará a obra destruidora que ele fez. Então, para Satanás, isso será uma prisão. Ele será confinado a esse planeta. Esse planeta será a sua cela. Terceira pergunta: o que os salvos vão fazer no céu? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. É a primeira parte para a gente entender. Queria que esse vídeo não ficasse tão longo, mas eu entendo que a gente precisa entender tudo sobre esses acontecimentos. Então, esse vídeo ficará um pouquinho longo, mas será de grande serventia para cada um de nós. Apocalipse 20, verso 4, nos fala sobre a primeira parte do que os salvos vão fazer no céu. Então, um spoiler para você que está ligadinho aí conosco aí, daquilo que você e eu vamos fazer no céu depois que Jesus nos levar para lá. A Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 4 diz assim: vi também tronos, e estes assentaram-se aqueles que foi dada a autoridade de julgar. Primeira coisa, a nós que vamos ser salvos nos últimos dias, nos será dada a autoridade de julgar. Mas julgar o quê? A gente vai entender. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca nem na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Essas almas aqui, como falei no estudo ontem, são pessoas. Almas são pessoas, não são almas desencarnadas que estão aqui. Então, primeira coisa que os salvos vão fazer, julgar. Mas julgar o quê? Para a gente entender o que é que os salvos vão julgar, a gente precisa ir para 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. E o verso 2. Olha o que os salvos vão fazer. O que é que os salvos vão julgar? 1 Coríntios 6, verso 2 assim: não sabeis que os santos, ou seja, os salvos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ver de ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisa mínima? Então, o que nós vamos fazer? Julgar. Mas julgar o quê? Nós vamos ver e entender porque algumas pessoas que nós passamos a vida toda pensando que, homenageando aquela pessoa por ela ter uma vida de oração, uma vida comprometida, e muitas das vezes nós vamos chegar no céu e não vamos encontrar esta pessoa e vamos fazer essa pergunta, por que essa pessoa não veio para o céu? E muitas das vezes a Bíblia nos diz que o céu é surpresa. Nós vamos chegar lá e encontrar pessoas que nunca passou pela nossa mente dela estar lá, mas ela estará lá. Veja, então, algumas pessoas que nós julgamos que vai estar no céu não vão estar, e outras pessoas que nós julgamos estar no céu não vai estar lá, Outras pessoas estarão lá. Então, um grupo que a gente julga que estará não vai estar, e um grupo que a gente julga não está vai estar lá. Então, nós vamos entender. Nossos anjos vão nos levar até os seus registros, os livros que estão no céu, e nos farão entender por que aquelas pessoas estão lá. E o nosso julgamento será um julgamento de veredito, ou seja, Deus é justo. Essa pessoa está aqui por conta da justiça de Deus. Então, ela viveu uma vida totalmente desgarrada, mas nos últimos minutos da sua vida, ela se reconciliou com o céu, se arrependeu
Por outro lado, nós iremos analisar o registro de vida daquela pessoa que viveu a vida toda na igreja, mas viveu uma vida dupla. Ou seja, na igreja era uma coisa, fora da igreja era outra. E nós vamos entender e dar um veredito. Que veredito será ele? Deus é justo, essa pessoa se perdeu porque quis. Ela teve a oportunidade de se salvar, mas perdeu-se porque quis. Tá bom? Esse será o julgamento, um julgamento de veredito. Nós não vamos decidir quem vai e quem não vai para o céu. Nós só vamos dar a afirmação de que Deus foi justo por aquela pessoa se salvar e que Deus também foi justo por aquela pessoa se perder. Então, passados 1000 anos, o que vai acontecer agora com Satanás? Agora vamos voltar para Apocalipse 20 e ler o que acontece do verso 5 até o verso 7. Então, Satanás está preso, só que passou 1000 anos. O que vai acontecer agora com Satanás? A partir do verso 5 diz assim: o restante dos mortos, aqueles que foram destruídos pela glória de Cristo quando ele voltou, desde Caim até a última pessoa que se perdeu, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, durante 1000 anos essas pessoas morreram, estão mortas. Só que depois de 1000 anos, veja, o restante dos mortos não se ressuscitar depois de passados os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição acontece quando Jesus volta. Quem participa da primeira ressurreição? Ontem eu falei que a Bíblia diz que tem 2 ressurreições. E eu mostrei para você que a Bíblia fala de 2 ressurreições. João 5, verso 28 e 29 e Daniel 12. Da primeira ressurreição participa todos os crentes, aqueles que acreditaram na volta de Jesus. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele durante 1000 anos. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O que acontece? Completou-se os 1000 anos, Satanás é solto. Então, depois de 1000 anos, Satanás será solto. Agora, quinta pergunta: que outros eventos marcam o final dos 1000 anos? O que é que marca o final dos 1000 anos? Como é que Satanás vai entender que ele está solto da sua prisão? Agora eu convido você a ler o capítulo 21 e o verso 2. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 2, assim: depois que se completou os 1000 anos, diz assim, olha: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. O que é que marca o final dos 1000 anos? É a descida da nova Jerusalém para a terra. Quando Satanás olhar e ver a cidade descendo, ele entenderá que os 1000 anos acabaram e que ele está solto, que está livre. Mas acontece mais algumas coisas. Agora o versículo 10 diz assim: e me transportou em espírito até um grande e elevado montanha, e mostrou-me a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, a cidade santa que desce do céu. Agora, Apocalipse 20, volte lá para Apocalipse 20, a partir do verso 8, diz assim: quando Satanás, verso 7, falou que ele vai ser solto da prisão, o que é que marca o final dos 1000 anos? A cidade santa descendo. Satanás vai olhar e vai ver que a cidade santa está descendo. Então ele vai entender que acabou-se 1000 anos. Versículo 8 do capítulo 20 de Apocalipse diz assim: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número delas é como a areia do mar. Você entende? Versículo 9: marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos.
a cidade querida que desce do céu, né? Então, o que acontece? Satanás, ele entendendo, vendo a cidade santa descendo, ele entende que acabou os 1000 anos e olha o que a Bíblia diz, que ele vai começar a seduzir as nações. Que nações são essas? Se as pessoas estavam mortas. Todos os perdidos, desde o perdido Caim, que se perdeu, até a última pessoa, elas vão ser ressuscitadas e vão ser enganadas pela última vez, né? Vão ser enganadas ali pela última vez. E ele vai reunir um grande exército, e esse exército é comparado à areia do mar. Então os perdidos são comparados à areia do mar. E faz uma referência ali a Gog e Magog, né? Há duas nações lá do Antigo Testamento que foram uma pedra de tropeço para Israel, né? Que não existe mais, claramente, obviamente até hoje. Mas elas são comparadas, né, a Gog e Magog. Qual será a sentença final? Essa é a nossa última pergunta. Qual será a sentença final de Satanás? Qual será a sentença final dos ímpios? Eu convido você agora a ler o capítulo 20 e o versículo 9 de Apocalipse. Nos fala qual será a sentença final. Versículo 9 diz assim: marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento santo, a cidade que descia do céu. Porém, a cidade, né, querida que desceu do céu, eles vão rodear, Satanás vai rodear essa cidade com seus anjos, com as pessoas. A Bíblia, porém, diz assim: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontravam já, né, não somente a besta, como também o falso profeta, serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Depois a gente fala um pouquinho sobre esse tormento eterno, né? Será que ele é eterno mesmo? A pessoa vai estar sofrendo lá? Mas a Bíblia nos diz primeiro que Satanás ele será destruído de uma vez por toda. Deus vai lançar fogo do céu, vai consumir Satanás, vai consumir os pecados e o pecador que está junto ali com Satanás. Então, queridos, Deus vai destruir, né, o pecado e toda a triste consequência que ele trouxe depois deste milênio. Então, você acredita que todos serão julgados com base nas suas obras e que Cristo, né, vai dar chance suficiente para eu e para você hoje, enquanto estamos com vida, para nos arrependermos do pecado que a gente tem cometido, para que naquele grande dia a gente possa aí ser absolvido, querido? Isso é o ensinamento da Bíblia. Então, o reinado de Jesus não vai ser aqui durante 1000 anos. Nós vamos reinar com Cristo no céu durante esse milênio, mas a terra não vai ficar ninguém viva, somente Satanás com os seus anjos. Todas as pessoas que não aceitaram a palavra de Deus enquanto estiveram com vida até a volta de Jesus, elas serão destruídas pelo resplendor do brilho da glória de Deus. E elas ficarão aqui mortas, né, na inexistência durante um período de 1000 anos. Depois Jesus voltará a essa terra pela terceira vez, agora dando fim ao reinado milenar de Satanás aqui na sua prisão. Verdadeiramente ele vai estar preso aqui para destruir o pecado de uma vez por todas. Espero que eu e você possa estar preparado para quando Jesus voltar na sua segunda vinda, a gente possa reinar com ele durante 1000 anos como sacerdócios eternos de Deus e possa estar de pé diante do Senhor para todo sempre e voltar novamente a essa terra onde ela será restaurada, glorificada, para que a gente possa aqui habitar eternamente. Que você possa ter entendido o estudo de hoje. Deixe seu comentário, escreva aqui embaixo #eu estou me preparando. Um abraço, fique com Deus, até amanhã.